Bom, eu conheci Caio Fernando Abreu bem em meados dos anos 70, quando ele tinha 27 anos, 28, eu tinha uns 24, e nós estávamos naquela época sombria, nos anos da ditadura militar, em que as pessoas eram presas, mortas, torturadas, porque eram ou comunistas, socialistas, ou esquisitas, e nós éramos, ou era tudo isso junto. E ele morava em Porto Alegre, eu morava em Belo Horizonte, e a gente se conheceu primeiro por carta. Nós publicávamos revistas clandestinas contra a ditadura, com poemas, com desenhos, com nossos contos, e começamos a trocar contos. Então houve assim uma afinidade muito grande. Então ele foi me visitar em Belo Horizonte, fui visitá-lo em Porto Alegre, começou aí uma amizade, e em 1976 saiu pela editora Codecri, que era do jornal Pasquim, um jornal daqueles tempos que era um jornal irreverente, anarquista, que combatia a ditadura também. Esse jornal fez uma editora e publicou uma antologia de contos com os novos autores brasileiros que estavam surgindo na época. Era o Museu, Caio Fernando Abreu, Domingos Pellegrini Júnior, Antônio Barreto, Júlio César Monteiro Martins, que virou escritor italiano, foi para a Itália, passou a escrever italiano, morreu lá, e Antônio Barreto. Esse livro foi um sucesso, foi um best-seller, por causa do jornal que eu divulgava, esse Pasquim, que era lido por milhares e milhares de pessoas. Aí começou a nossa vida literária juntos. Ele já tinha um livro publicado, eu publiquei os meus na sequência, e foi isso. Quer dizer, nós vivíamos numa época em que os nossos textos eram textos que ele também brincava muito, embora os textos do Caio fossem mais existencialistas, mais subjetivos. A minha literatura era bem diferente, realista, né? Com histórias de violência, da luta armada. Ele dizia que nós éramos os resistentes. Ele resistia de um jeito, eu resistia de outro. Ao longo dos anos, até ele morrer, nós tivemos uma convivência muito estreita. Ele, nos anos 80, 15 anos depois, ele foi trabalhar comigo no Caderno 2 do Jornal Estado de São Paulo. Eu era o editor. Ele, como escritor, ele não gostava muito dessa disciplina de redação, de ir trabalhar todo dia. Para ele era um tormento, também não gostava de autoridade, e eu era o chefe dele. Isso era terrível, porque o amigo que virou chefe, aí ele me odiava por ser chefe dele, me odiava pelo trabalho que ele tinha que fazer lá, mas era o trabalho que ele tinha que fazer. Infelizmente ele adoeceu, teve essa convivência terrível com a expectativa da morte, e o que sobra disso tudo é uma obra fantástica, uma obra poética, uma obra que vai a cada dia despertando mais o interesse de novos leitores, que poucos sabem talvez sobre a vida dele, mas o que sobra é isso, é o texto, é a palavra, é um depoimento sobre aquela época que vivemos, sobre os sonhos que nós tínhamos, sonhos que não se realizaram, e hoje o que sobra é a palavra dele, que permanece, e acredito permanecerá por muitos anos ainda.